As rainhas mais malévolas na Bíblia. Alguns dos reis malignos que conhecemos na Bíblia também eram casados com rainhas malignas que incentivavam seus maridos a praticar o mal, ou faziam o mal em nome de seus maridos. Exemplos dessas rainhas malignas mencionadas na Bíblia incluem Jezabel, rainha de Israel. Um israelita não deveria se casar com um pagão, mas o Senhor ordenou isso a Acasias. Este abandonou a palavra de Deus e casou-se com Jezabel, princesa de Sidom, filha de Etaal, rei dos Sidonios. Jezabel e Acasias aprofundaram ainda mais o reino de Israel na idolatria, estabelecendo a religião de Baal no reino. Jezabel, filha do sacerdote rei Etma, governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom, tinha um nome em fenício que significava a primavera, mas em hebraico, seu nome, Jezabel, significava o lixo, como era conhecida no Antigo Testamento. Jezabel era esposa de Acasias, o rei de Israel naquela época. Acasias era o monarca do reino de Israel e, seguindo Jeroboão na idolatria, além de se casar com Jezabel, filha do rei dos Sidonios. Ambas as ações contribuíram para a reputação de Acasias como um rei extremamente maligno. Segundo o livro dos reis, Acasias foi reconhecido como o pior de todos os reis, causando grande destruição durante seus 22 anos de reinado. Jezabel utilizou Acasias de maneira evidente para alcançar seus objetivos nefastos, e ele não precisou de muita persuasão. Este foi o primeiro casamento de um rei de Israel com uma princesa pagã. Jezabel aderiu ao culto satânico de Baal em vez de adorar o Senhor Deus. 1 Reis 18:19 relata: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. A prática da adoração a Baal tornou-se generalizada em Israel durante o reinado de Acasias, afetando também Judá. Diferentes regiões adoravam Baal de maneiras distintas, e Baal era considerado um deus altamente universal. Jezabel, em seu desejo por mais poder, procurava silenciar quem quer que desafiasse sua autoridade. Não era guiada por princípios nem limitada por temor a Deus ou ao homem, sendo zelosa em seu compromisso com a adoração pagã que praticava. Ela não poupava esforços para manter a idolatria em todo o seu esplendor ao seu redor, sendo extremamente prejudicial aos reinos de Israel e Judá. O capítulo 21 de Reis traça os eventos que levaram à morte de Jezabel e Acasias. Poucos casais na Bíblia são tão repulsivos de se observar quanto o rei Acasias e a rainha Jezabel. No final do livro de Reis, somos apresentados ao crime obsceno e repulsivo deles. Devido à quase completa ausência de liderança carismática, eles foram forçados a recorrer à mentira, ao egoísmo e à astúcia para alcançar seus objetivos. O local é Jezreel, onde Acasias e Jezabel tinham um palácio. Ao lado desse palácio, havia uma vinha pertencente a Nabote, o jezreelita, e Acasias desejava anexar a vinha para cultivar um jardim. Nabote se recusou a vender ou trocar suas terras, pois a lei de Israel decretava que a propriedade deveria permanecer na família originalmente designada. Quando Jezabel soube da recusa de Nabote em vender sua vinha, ela assegurou a Acasias que a vinha logo seria dele. Então, ela escreveu cartas em nome de Acasias, selou-as com o selo dele e as enviou aos anciãos e nobres que viviam com Nabote em sua cidade. Nas cartas, ela ordenou um jejum e posicionou Nabote à frente do povo, além de colocar 2 homens desqualificados e sem princípios diante dele para testemunhar contra ele, alegando que Nabote havia amaldiçoado a Deus e o rei. Eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Quando Jezabel soube da morte de Nabote, ela disse a Acasias para tomar posse da vinha, pois Nabote não estava mais vivo. O profeta Elias encontrou Acasias a caminho de assumir a vinha e pronunciou juízo contra ele por assassinato e roubo. Elias disse que Acasias seria morto, que o corpo de Jezabel seria devorado por cães em Jezreel e que os descendentes de Acasias não teriam um sepultamento adequado. A severidade do castigo de Acasias pode ser compreendida ao considerar a profundidade a que ele afundou em sua busca pela idolatria. A Bíblia afirma que não houve ninguém como Acasias, que se vendeu para fazer o mal. Após saber de sua destruição iminente, Acasias se prostrou diante do Senhor em arrependimento.
Em resposta a isso, o Senhor emitiu um decreto de que os julgamentos sobre a esposa e os filhos de Acasias só ocorreriam após a morte dele. Jezabel matou os profetas de Deus, conforme 1 Reis 18.4. Porque, quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu de 50 em 50 numa caverna, e os sustentou com pão e água. Ela também tentou matar o profeta Elias, conforme 1 Reis 19.14. Quando Acasias contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, ela enviou um mensageiro a Elias dizendo: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não puser tua pessoa como a de um deles. Elias fugiu para salvar sua vida e chegou a Beersheba, onde deixou seu servo. Ele mesmo viajou um dia de jornada pelo deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a Deus que tirasse sua vida, dizendo: Basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Jezabel continuou a governar por quase mais 10 anos após a morte de Acasias, como sucessora de Elias e profeta por direito próprio. Eliseu retomou a cruzada de Elias para erradicar a adoração a Baal. Ele instalou um comandante militar chamado Jeú como rei de Israel, desencadeando uma guerra civil, já que Jorão, filho de Acasias e Jezabel, então governava. Jeú era comandante de carros para o rei de Israel, Acasias, e seu filho, Jorão, estava na linha de frente de Israel, enfrentando Damasco e a Assíria nas fronteiras de Israel. Nos anais da história, Jezabel é lembrada como a personificação de tudo o que é ardiloso, traiçoeiro, malévolo, vingativo e cruel. Quando Jeú entrou pelos portões de Jezreel, ela olhou para fora da janela do palácio e disse: Teve paz Zinri, que matou seu senhor. Ela ergueu a cabeça e sinalizou seus camareiros, que a arremessaram pela janela. Ela foi rapidamente devorada pelos cães da rua, conforme a palavra de Elias, o tisbita, havia predito após o incidente de Nabote e sua propriedade, 1 Reis 21.19. E tu falarás com ele, dizendo: Assim diz o Senhor, tu mataste e também tomaste posse. E falarás com ele, dizendo: Assim diz o Senhor. No lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, sim, o teu. Seu nome, depois, passou a ser usado como sinônimo de uma mulher maligna. No entanto, tenho isso contra ti. Toleras aquela mulher Jezabel, que se autodenomina profetisa. Com seus ensinamentos, ela desencaminha meus servos para a imoralidade sexual e a comida sacrificada a ídolos, Apocalipse 2.20. Se você acha que Jezabel foi a pior, deixe-me apresentar-lhe sua filha número 2, Atália, rainha de Judá. Atália era filha de Acabe, rei de Israel, e casou-se com Jorão, filho de Josafá. Ela se mostrou uma rainha maligna, assim como sua mãe, a rainha Jezabel, e seu pai, o rei Acabe, e seus irmãos, os reis Acasias e Jorão. Atália, cujo nome significa afligida por Deus, reinou como rainha de Judá entre os anos de 841 e 835 a.C. Ela se assentou no trono do rei Davi. O reinado de Atália como rainha foi situado entre vários séculos durante os quais Judá e Israel foram governados por reis e rainhas malignos. Atália era uma seguidora fervorosa de Baal e, como resultado, era tão maligna quanto os monarcas que a precederam e sucederam. O marido de Atália, Jorão, foi rei de Judá até falecer em 841 a.C. Diferentemente de seu pai, Jorão foi um rei maligno. O filho de Atália, Acasias, ascendeu ao trono aos 22 anos e estabeleceu-se tão maligno quanto seu pai. Atália orientou seu filho em seus planos demoníacos, 2 Crônicas 22.3. Porque a sua mãe era sua conselheira, e ela o incentivava a agir mal. Acasias governou Judá por menos de um ano, pois foi assassinado, junto com o rei agonizante de Israel, Jorão. Seu assassino foi Jeú, que originalmente era comandante no exército do rei Acabe, 2 Reis 9.25. Então Jeú disse a Abidcar, seu oficial: Pegue-o e jogue-o no campo de Nabote, o jezreelita. Pois eu me lembro quando você e eu estávamos cavalgando juntos após seu pai Acabe, que o Senhor pronunciou esta profecia contra ele.
Jeú foi ungido como o novo rei de Israel pelo profeta Eliseu, que também o comissionou como instrumento do Senhor para executar o castigo que Deus havia pronunciado contra o rei Acabe e toda a sua família devido à idolatria. Como parte do objetivo de Jeú de encerrar a dinastia estabelecida por Acabe e Jezabel, seus filhos foram mortos. Aconteceu que seu filho Acasias estava visitando Jorão quando Jeú chegou para realizar o plano de matar Jorão. Como resultado, Acasias também perdeu a vida. 2 Crônicas 22 de outubro de 12. Quando Atália, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, ela procedeu a destruir toda a família real da casa de Judá. Mas Jeozabiate, filha do rei Jorão, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou entre os príncipes reais que estavam prestes a ser mortos. Ela o escondeu com sua ama em um quarto. Porque Jeozabiate, filha do rei Jorão, e esposa do sacerdote Joiada, era irmã de Acasias. Ela escondeu a criança de Atália para que ela não o matasse. Ele permaneceu escondido com eles no templo de Deus por 6 anos, enquanto Atália governava a terra. Atália, que já havia perdido o marido e depois o filho, assumiu o reino para si mesma, executando seus próprios netos. Depois de ter perdido o marido e o filho, Satanás foi a força oculta por trás deste massacre brutal da família real, buscando cortar a linha messiânica, como já havia tentado fazer no passado e se esforçaria para fazer no futuro. Jeová moveu Jeozabiate para esconder seu sobrinho Joás, porque a promessa em Gênesis 3:15 garantia que o Senhor preservaria a linhagem através da qual o Senhor Jesus viria eventualmente. O marido de Jeozabiate, Joiada, que era sacerdote, cuidou dele pelos próximos 6 anos enquanto ele estava escondido no templo. 2 Reis 11:2. Mas Jeozabiate, filha do rei Jorão de Judá e meia-irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, o arrebatou do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu com sua ama num quarto. Assim, ele se escondeu de Atália e não foi morto. 2 Crônicas 24:7. Pois os descendentes de Atália, essa mulher maligna, invadiram o templo de Deus e também usaram todas as coisas santas e dedicadas da casa do Senhor para as barras. Desconhecido por Atália, um único neto escapou do massacre, assim como sua mãe, ela adorava o Deus conhecido como Bar. Durante o reinado de Acabe e Jezabel, no auge da adoração a Baal em Israel, Deus confrontou diretamente o paganismo por meio de seu profeta Elias. Primeiro, Deus mostrou que não Baal controlava a chuva, enviando uma seca que durou 3 anos e meio. Baal era o nome do Deus que era adorado em toda Canaã e Fenícia nos tempos antigos. Durante o período dos juízes, a prática da adoração a Baal entrou na vida religiosa judaica. Depois que Atália reinou por 6 anos, o sumo sacerdote Joiada colocou guardas ao redor do templo e coroou publicamente o jovem Joás como o rei adequado. Quando o novo rei foi ungido, o povo aplaudiu e gritou: "Viva o rei!" 2 Reis 11:12. Então, Joiada trouxe o filho do rei, colocou a coroa nele, deu-lhe o testemunho, uma cópia da lei de Moisés, e o fizeram rei. Ao ser ungido, o povo aplaudiu e disse: "Viva o rei!" 2 Reis 11:12.